Abra sua Bíblia aí, João capítulo 10, versículo 10. Essa peça falou com você? Você que está em casa, né, muito bem-vindo também ele pelas redes sociais. Deus abençoe grandemente a sua vida. Essa peça, ela foi dirigida pelo Espírito Santo, e o nome dessa peça é Mover do Espírito Santo. E nós conseguimos entender um pouco o que acontece no mundo espiritual. Talvez você que está cá pela primeira vez, ou você que está cá e não entendeu ainda, e você que está pelas redes sociais, não conseguiram entender, existe um mundo espiritual, que às vezes nós ignoramos. Às vezes nós não abrimos nossos olhos para entender e para perceber que existe uma influência no mundo espiritual. Por isso que Jesus diz, o mundo jaz do maligno. Porque o homem, lá no Éden, deu autoridade para a serpente, que é Satanás. Deu autoridade, que era para o homem governar, ele deu autoridade para que o Satanás, o inimigo, né? A gente brinca aqui que é o sapatrás, né? É o lapeta, não tem nada de cá, é lá. É lapeta, né? Não é o sapatrás. Né? O homem deu autoridade. Só que através de Jesus, lá naquela cruz, ele veio e tomou toda a autoridade. E a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor, nós temos agora autoridade para poder deslumbrar e viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Agora entenda uma coisa, Deus, ele deu toda a autoridade ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus deu toda a autoridade aos seus. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, só tem autoridade quem é discípulo. Essa história que todo mundo fala assim, não, Deus é Deus de todo mundo. Irmãos, desculpa, a Bíblia não diz isso. Deus morreu por todo mundo, claro, Deus morreu por todas as pessoas, mas a palavra do Senhor diz que são aqueles que são filhos do Senhor, aqueles que aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem como o mundo declarar, não, eu também sou filho. Você já aceitou como Senhor e Senhor da sua vida? Já. Você é discípulo, você é um pequeno Cristo, você tenta viver e andar, e deslumbrar a vida como Cristo viveu. Sim, então você é um discípulo. Agora não, eu sou só um frequentador de igreja. Eu só vou na igreja e depois eu volto para casa e vivo a vida do jeito que eu quero viver. Eu vivo a vida da forma que eu acho que é melhor para mim. Então desculpa, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não é discípulo do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, nessa manhã, através dessa revelação do teatro, através da palavra, Ele quer que você não seja somente um frequentador, mas que você seja um discípulo do Senhor. Viva uma vida diante do Senhor. Viva uma vida que vale a pena viver. Isso aqui não é um conto, irmão, não é uma história. O que foi falado aqui através do teatro é o que está a acontecer muito em todos os lugares do mundo. Deus salvando, transformando, curando, restaurando, libertando pessoas que o mundo outrora achava que não tinha jeito. Há 23 anos eu levantei as minhas mãos e eu aceitei a Ele. Há 23 anos eu falo, eu agradeço, Senhor, eu choro todos os dias, falando com o Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sei para onde eu estava indo. Eu estava indo para o inferno e o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou. Agora entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, o que foi pregado aqui através do teatro é o que Deus está a fazer no mundo. Deus não quer salvar o Alexandre, Deus quer salvar o Alexandre, salvar a família dele, os familiares, os amigos e até pessoas que o Alexandre não conhece. Assim Deus quer fazer comigo, com você, sim ou não? Amém? Só que lá em João 10:10, tem a palavra que foi dita pelo capeta aqui nessa manhã, pelo demônio nessa manhã aqui. Ele diz assim, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E Satanás, ele faz isso, irmãos. Satanás, ele conta meias verdades, e meia verdade é mentira. Às vezes Satanás está dizendo para você assim, isso é história, isso não acontece nada, isso é invenção dos crentes, né? Isso é invenção dos cristãos. Essas coisas não acontecem, não tem influência maligna, nada. Isso é só uma historinha. O Satanás só conta a metade da história, porque se nós formos ler todo o versículo, ele diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em
abundância. Tenho abundância. Mas a primeira vez que eu tive uma experiência dessa forma demoníaca foi quando eu entrei na brecha para minha prima, lá no Rio de Janeiro. Uma profeta tinha tido uma revelação que a minha prima ia morrer, que Satanás veio para matar. Então eu, já fazendo parte da intercessão da igreja, junto com uma outra intercessora, fizemos um voto diante do Senhor que nós íamos entrar na brecha durante 7 dias, 7 madrugadas, orando, buscando ao Senhor, para que Deus o livrasse a minha prima da morte. E numa das madrugadas, que eu estava a dormir, Satanás, ele pulou em cima de mim, foi a primeira experiência que eu tive espiritualmente, e me enforcou. Algumas pessoas aqui já contaram que tiveram também essa experiência, me procuraram, eu falei, esse é o inimigo, e me enforcava, e eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar, e uma voz muito estranha no meu ouvido, e eu levantei, eu fui para a casa de banho, para dar uma lavada no rosto, e clamando o sangue de Jesus ali, uma batalha espiritual tremenda. Quando eu estava na porta da minha casa, presta atenção nisso, quando eu estava na porta da minha casa, olhando para fora, pegando um ar, veio uma voz e disse assim, olhando para fora, sem ver nada lá, atrás de mim uma mesa da cozinha, e Satanás falou assim no meu ouvido, pegue aquela faca e se mate. Eu ouvi a voz de Satanás, pegue a faca e se mate. Eu olhei assim, falei, que faca, olhei para trás assim, em cima da mesa, uma faca. A partir daquele dia eu compreendi o porquê pessoas estão se suicidando. Tem pessoas que falam, não, o suicídio é porque a pessoa quer tirar a vida dela. Irmãos, ninguém tem autoridade e poder para fazer isso. Não tem. Ninguém tem autoridade e poder se não é dado pelo inimigo. Suicídio, ele é causado por algo demoníaco. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Aquele dia, quando eu olhei aquela faca, eu entrei para o banheiro novamente, para a casa de banho, e eu clamei ao Senhor, era o meu primeiro ano ainda, eu não sabia nem batalhar muito espiritualmente, mas eu clamei ao Senhor, eu fui para a guerra, fui para a batalha, fui para o joelho, fui para a oração. A partir daquele dia, graças a Deus, eu peguei aquela faca na mão, falei, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, guardei a faca na gaveta, e hoje estou aqui para contar esse testemunho para você. E são várias batalhas espirituais que nós enfrentamos, porque existe sim um mundo espiritual que às vezes nos atormenta e às vezes nos coloca em sono, sabia disso? Algum momento você já percebeu, durante algum culto, alguma célula, você tem um sono profundo, que não dá vontade de ouvir o pregador, não dá vontade de ouvir o estudo, dá um sono em você? Irmãos, isso é batalha espiritual, porque Satanás, ele quer que você esteja adormecido para ouvir a palavra, porque quando você ouve a palavra do Senhor diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, ela nos transforma, aí nós vamos poder viver o segundo ponto desse versículo, eu vou ter vida e vida em abundância. Quantos aqui desejam isso? Amém? Então Efésios capítulo de número 6, Efésios capítulo de número 6, nos ensina algo tremendo a partir da vida e da história do apóstolo Paulo. Efésios 6, a partir do verso de 10. Eu não vou ler todo, eu vou ler os versículos e vou trabalhar em cima, porque eu só vou complementar aquilo que já foi pregado através do teatro. Quando mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui a palavra poder aqui é a mesma palavra que está ali em Atos capítulo 2, verso 40, capítulo 2 do verso 1 ao verso 4, quando diz, recebereis poder, e aí desce sobre a igreja ali o Espírito Santo, é a mesma palavra, poder, dínamo, dinamite, força, é a mesma palavra aqui no grego. Então nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na força do Espírito Santo. E aí diz ainda mais, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a vossa luta, presta atenção, a vossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais
do mal, nas regiões celestiais. Entenda uma coisa, o apóstolo Paulo foi um dos homens, dos apóstolos que mais entenderam essa luta espiritual. Se você for ler todo o Novo Testamento, você vai perceber que o apóstolo Paulo foi o que mais falou sobre batalha espiritual, sobre luta espiritual, sobre o mundo celestial. Teve uma revelação ao apóstolo que manifestou a nós. E esta palavra, ela nos ensina algo tremendo. A primeira coisa que eu quero que você entenda e aprenda é que ele nos deu uma força. Ele diz, revestivos do poder, né? Seja revestido do poder, seja revestido agora do Espírito Santo, porque nós vamos lutar uma batalha espiritual, nas regiões celestiais. Não tem como eu lutar batalhas celestiais com armas naturais. Eu luto batalha natural com arma natural, mas eu luto batalhas espirituais com armas espirituais. E eu só posso ter uma arma espiritual se eu tenho o Espírito Santo. Porque se eu tenho o Espírito Santo, ele vai me capacitar para a obra e para a batalha. Amém? Quantos aqui já têm o Espírito Santo? Aí tem gente que duvida. A palavra do Senhor diz que aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você já é templo do Espírito Santo. Você consegue entender isso, irmão? Eu falo sempre com meu filho em casa, Henrique, o que você vê na internet, o que você faz no seu quarto, quando o seu pai e sua mãe não está, né? Se você, não depende de nós vermos, porque o Espírito Santo está aí, ele vê, ele está em você. Deus vê, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não adianta fazer coisas escondidas do papai e da mamãe, porque nós somos profetas. Se faz, Deus vai revelar ao nós e nós vamos entender o que você está a fazer. Pastor, você dá um terror santo assim no meu filho? Dou, claro que eu dou. É um terror santo, né, irmãos? Mas eu dou. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar. Porque quando ele foi mais jovem, for mais homem, né? Não venha se desviar dele. Agora entenda, irmãos. Por causa de uma boa política dentro da casa, às vezes a gente não quer chatear os nossos filhos. Nós não queremos dar uma disciplina aos nossos filhos. A Bíblia diz que nós temos que disciplinar os nossos filhos. Nós temos que orientar os nossos filhos no caminho que vai andar. Agora, papai e mamãe, entenda uma coisa. Eu primeiro tenho que ter o Espírito Santo. A mãe teve o Espírito Santo. Ela foi liberta aqui das redes sociais. E aí sim, pode ir até a filha pedir perdão. Ela teve a direção do Espírito Santo. Papai e mamãe, não adianta querer orientar o teu filho se você não tem uma vida no Espírito Santo. Se você não tem uma intimidade no Espírito Santo. Você está a compreender isso? Você está a perceber isso, meu irmão, minha irmã? A batalha, ela é espiritual, então eu tenho que agir espiritualmente. E eu tenho que ter a consciência, eu tenho que ter a certeza, eu tenho que ter a convicção que eu tenho o Espírito Santo. E ele vai me dar força, vai me dar poder, autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Né? O Satanás está aí? Não, foi embora, graças a Deus, né? Era só um personagem. Quando ele fala assim, negócio de pisar na minha cabeça, é verdade mesmo. Tem muito cristão que quando aparece o diabo na frente dele, nome de Jesus, aí ele fala assim, ó, o Jesus do Alexandre eu conheço, o Jesus da Luciana eu conheço, mas o seu Jesus não conheço, porque você é só um frequentador de igreja. Você está a perceber isso? O Espírito Santo de Deus quer nos levar para um nível maior, irmãos. A Bíblia diz que ele já nos deu autoridade. A autoridade para pisar na cabeça dele, de Satanás, do demônio, na unção e na força do Espírito Santo. Há duas forças aqui onde Paulo fala, ele nos dá força, nos dá poder, para poder batalhar contra a potestade, principados, né, e contra as forças demoníacas do mal. Então há duas forças no mundo, meu irmão, minha irmã. Agora eu quero que você entenda mais uma coisa. Não é uma luta do demônio com Deus. Não é uma luta das trevas com a luz. É uma luta nossa com os demônios. Tem gente que fala, nossa, é uma batalha espiritual, pastor, é uma luta do demônio com Deus. Ei, irmãos, para com isso. Deus é maior que todas as coisas. O Senhor Jesus é maior que todas as coisas. Ele já venceu lá na cruz do Calvário. A luta nossa é contra os espíritos malignos, mas nós estamos revestidos do poder que há em Deus e em Jesus. Tem gente que acha que é uma luta do diabo com Deus. Então você está colocando o diabo como Deus. Deus faz assim, diabo. Pronto, acabou o diabo. Jesus fala assim, rapaz, se eu fizer um minguinho assim, já vai inferno, vai todo mundo, o mundo todo. Por isso que a batalha, ela é espiritual, e ele fala para nós, Paulo, com clareza, revestir de toda a armadura de Deus para resistir
nos dias maus. Então a batalha não é do diabo com Deus, a batalha é do diabo com a nossa carnalidade. Aonde o diabo venceu o homem? Lá no jardim, na sua carnalidade. Mas aonde Jesus venceu o diabo? Lá no deserto. Às vezes nós perdemos no melhor lugar, mas Deus nos faz conquistadores no pior cenário da nossa história. Talvez um dia você viveu no melhor momento da sua vida e parece que estava tudo bem, tudo legal, mas hoje parece que está um momento bem ruim. Às vezes você está em crise, está em dívida, está em situações na sua família, parece que você não está bem. E aí eu quero dizer, é que nesse momento que parece que é um deserto na sua vida, Deus vai te revestir de poder, de autoridade, para vencer toda e qualquer tentação. Deixa eu fazer uma pergunta, mas você não se declara, tá bom? Você não se declara, por favor. Eu conheço nossos intercessores. Se você levantar a mão, eles vão pular em você, vão dar um carrinho aí. Você que está em casa também, não precisa levantar. Tem algum ateu aqui? Ateu? Não levanta a mão, né? Só estou fazendo assim, só eu que estou levantando a mão, tá? Não sou ateu não, mas não levanta não. Tem gente que já quer levantar a mão, lá em casa. Porque dizem que o ateu não crê em Deus, né? Ou não crê na existência dele, né? Ou na existência. Mas aqui tem um ex-ateu. Tem um ex-ateu. Você já conhece a história, sim ou não? Se não conhece, eu vou contar para você. Olha o testemunho desse ateu. Olha o testemunho do ateu. Presta atenção no título do testemunho dele. Um dia ele vai pregar, ele vai cantar, vai contar mais profundamente. Mas olha o testemunho do ex-ateu que está na nossa igreja e já está a trabalhar para a obra do Senhor. Ele fala assim, eu deixei de ser ateu agora para ser zelador da igreja, que eu passo a semana toda na igreja agora. Que doideira. Olha o que ele declarou para nós. O título da mensagem é O Ateu que o Diabo Converteu. Você consegue entender isso? O ateu que o diabo converteu. Porque entenda uma coisa, irmãos, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Por isso que a nossa luta é contra Satanás, os seus demônios, não é Deus lutando contra ele. Entenda uma coisa, né? Um ano nós investimos nesse jovem, nessa família. Um ano nós fomos na casa dele. E nós fomos estrategicamente lá falar de outras coisas. E não era de Deus. E ele, na sua sabedoria ali, né? Ele queria algumas respostas. Como que é ouvir a voz de Deus? Como é que é isso? E a gente ia falando. Mas embora, amém, Deus abençoe, vamos embora. Né? Não quero papo contigo não. Tu é ateu, não preciso falar de Deus para você. Né? Eu preciso só viver o que Deus que eu prego. E aí um dia ele ligou para nós, 7 horas da manhã, presta atenção, 7 horas da manhã, ele ligou para nós com uma voz, como uma criança assustada, uma criança em pânico, e ele, pastor, você veio aqui na minha casa, preciso vir aqui. E eu peguei e fui na casa dele. Quando ele chegou, quando eu cheguei lá, o Marmude foi junto comigo, e aí quando chegamos lá, ele falou assim, pastor, eu estou apavorado, pastor. Eu estou apavorado. Falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, essa madrugada, essa noite, o diabo entrou no meu quarto. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, você é ateu, você não acredita nisso? Eu já comecei a rir por dentro, porque eu já sabia o que vinha pela frente. E ele falou assim, o diabo entrou no meu quarto, pastor. Aí eu falei assim, não, você tem certeza que foi o diabo mesmo? Pastor, para de brincadeira, pastor. E chorando, irmãos, e chorando e tremendo. Um cara que é uma pessoa muito bem conceituada. E aí, chorando, tremendo. Pastor, eu vou dramatizar mais, porque eu gosto de dramatizar, né? E eu falei, mas você não sonhou? Não foi um pesadelo? Não, pastor, eu vi como estou te vendo agora. Eu não estava dormindo, pastor. Como ele está dizendo assim, o senhor não acredita, pastor? O senhor é um ateu, pastor. Era isso que ele estava falando para mim. E eu falei para ele assim, não, rapaz, mas como é que foi? Conta para mim os pormenores, que eu gosto da história. Né? Ele falou assim, aí ele apareceu, e ele entrou no meu quarto, e quando ele entrou no meu quarto, tudo ficou escuro. Uma névoa veio junto. E ele sentou na minha cama e olhava nos meus olhos, e eu consegui ver nos olhos dele uma profundidade de morte. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Eu não sei quanto tempo ele ficou olhando dentro dos meus olhos, sentado na minha cama, e eu congelado, só suava, congelado. E eu cutuquei a minha esposa e falei assim, ora mozinho. Ela falou, obrigado Jesus, obrigado por essa noite. Não, intercede que é batalha. Ela não sabia de nada, porque ela estava dormindo. Só que
De repente o diabo foi embora. E ele nos ligou, e nós fomos lá, e a história é o seguinte, ele falou para mim, pastor, por que Deus mandou logo o diabo? Não, por que foi o diabo que apareceu? Por que Deus não mandou um anjo, um arcanjo, um Miguel, né, um serafim, dizem que é mais bonito, né? Parecido com o senhor, assim. Aí eu falei assim, cara, mas Deus mandou um anjo. Ele, não, mandou o diabo. Eu falei, não, mas o diabo é um anjo caído. E às vezes, para quem não acredita, Deus vai mandar o próprio cão. Cuidado que ele pode te visitar nessa noite. Mas só visita teu, fica tranquilo. Se você não é, pode descansar em paz. Tem gente que não crê, gente. Tem gente que ainda não acredita, mas o apóstolo Paulo declarou que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso nas regiões celestiais. Agora, como que eu luto essa batalha? Como que eu luto essa guerra? Se a minha luta é espiritual, nós aprendemos aqui com nossos irmãos e irmãs aqui. Nós somos revestidos de toda a armadura. A armadura do Senhor traz para nós. Olha só o que a armadura do Senhor traz para nós. Verdade, justiça, paz, fé, palavra, oração, súplica, perseverança e vigilância. Uau! Se eu tiver isso na minha vida, fica tranquilo, irmãos. Você está bem. Né? Vai vir Satanás e vai bater em retirada, vai sair. Toda a armadura, ele diz assim, você tem que ser revestido de toda a armadura do Senhor, para que você possa resistir nos dias maus. Meu irmão, minha irmã, quem pode gerar essa armadura em mim? Não é algo que nós colocamos em nós, né, exteriormente, é algo interior que nasce em mim. Eu coloco aqui sobre a minha vida a paz, a justiça, a verdade, a palavra, a oração, a súplica, a perseverança. Eu sou revestido dessas coisas, dessas características do Espírito Santo em mim. Porque entenda-se, irmãos, a verdade não é algo que eu sinto, a verdade é algo que eu creio. Porque ela é uma pessoa, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Deixa eu me dirigir para os adolescentes e jovens aqui. Eu me converti aos 24 anos, lá no Rio de Janeiro, uma vida louca. Eu, como você, eu queria curtir a vida, eu queria viver uma vida, eu queria dirigir a minha vida, eu queria experimentar as coisas do mundo. Mas deixa eu dizer para vocês, não existe, não há lugar melhor e coisa melhor e uma curtida de vida melhor do que na presença do Senhor. Não há, irmãos, não há. E você está falando com um cara que curtia baile funk, né, das 11 até 5 horas da manhã, chapado na cachaça e outras coisas mais, sabe? Aquela coisa louca, aquela doideira lá do Rio de Janeiro. Tem gente que olha assim, pastor, você fazia isso? Não, irmão, graças a Deus, fazia, não faço mais, né? É porque tem gente que acha que nós nascemos pastor, né? Mas você nunca não era pastor, não? Você não nasceu de terno e gravata já? Não, irmãos. Tinha essa vida doida, mas aos 24 anos eu fui liberto. Eu fui restaurado. E eu vou falar para você, eu já participei de culto que eu falei, gente, baile funk perto de um culto desse como o de hoje aqui, perde fichinha, perde ou não? Perde ou não? Porque nós estamos doidão, chapado no coco, mas no Espírito Santo, meu irmão. Né? Nós estamos passando pelo bar do Joel todo dia. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja do Senhor. Está sendo derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Irmãos, nós estamos cheios do Espírito Santo. Eu não preciso estar usando as coisas do mundo. Eu não preciso me iludir com as coisas do mundo. Porque o maior prazer é estar na casa do Senhor. É estar na presença do Senhor. Agora, quem faz isso? Quem faz isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que transborda em nós. É o Espírito Santo de Deus que traz alegria. É o Espírito Santo de Deus que restaura, cura, liberta, salva. É o Espírito Santo de Deus que traz paz, justiça, verdade, né, fé, oração, súplica, perseverança e vigilância em todo o tempo. Se todos os dias eu me revestir da armadura do Senhor, todos os dias, irmãos, eu vou conseguir vencer a luta que foi proposta. A luta que é proposta. Agora, entenda uma coisa, quantos aqui têm medo do diabo? Levanta a mão, não precisa se denunciar não. Na casa, irmãos, a palavra do Senhor
Lá em Mateus 28 diz, toda autoridade me foi dada, e agora eu também dou toda a autoridade para vocês. Deixa eu te dizer, você é um gigante, você é um conquistador, você é uma conquistadora, você é um homem ou uma mulher revestido do Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa, irmãos, presta atenção aqui. Quando os demônios aqui nesse local viam o Espírito Santo, o que os demônios faziam? O que os demônios faziam? Eles se escondiam. Eles se escondiam, sabe por quê? Porque eles não podem com o fogo, não podem com a luz, não podem com a verdade que está no Espírito Santo, que está em mim, está em você, meu irmão. Aonde você estiver, demônio vai bater em retirada, Satanás vai ter que sair, porque você é um conquistador, você é um vencedor em Cristo Jesus. Ah, irmãos, quando eu conheci essa verdade, quando isso entrou no meu coração, irmãos do céu, eu entrava em favela, eu descia, depois eu enfrentei até policial de madrugada com arma na mão querendo me matar. Porque eu falei assim, maior o que está em mim do que está no mundo. Pastor, você era um inconsequente? Eu falei, não sou inconsequente, eu sou um homem que tenho fé. E a Bíblia diz que aquele que crê nele anda por fé. Pessoas que foram libertas da cachaça, como o Luiz que está vindo para cá como missionário. Agora ele é a esposa dele. Pessoas que estavam mortas, espiritualmente mortas, pessoas que estavam, literalmente mortas, Deus ressuscitou, sarou, curou, transformou. Irmãos, tudo isso não tem a ver com Alexandre, tudo tem a ver com o que eu carrego, com o que você carrega, e nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Nessa manhã eu gostaria que você saísse aqui somente com esse entendimento, você já tem o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo, e se você tem o Espírito Santo, maior é o que está em você do que está no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito crente, aqui não, graças a Deus, mas tem muito crente mimimi, gente. Você conhece um crente mimimi? Não denuncia não cutuca o esposo aí não. Crente mimimi, que se o pastor falar alguma coisa aqui, ele fala, não, é para mim isso aí, não gostei não, o pastor mandou recado. Não foi o pastor, foi o Espírito Santo, irmão. Dá um lacinho aí e vai consertar a sua vida. O pastor está falando isso porque eu fiz isso. Irmão, se você fez, o pastor não viu, mas o Espírito Santo viu. E ele não está te chamando a atenção para te humilhar, ele está te chamando a atenção para te restaurar nessa manhã, para te curar nessa manhã, para te transformar nessa manhã. Não gosto dessa igreja não, acho que eu vou para outra igreja. Irmãos, igreja tem um monte, gente. Igreja tem um monte. Se você quiser conversar comigo, eu te dou aqui um endereço de umas 5 igrejas aqui na Porva, para você ir. Pra você não ir para muito longe, vai pertinho aqui. 5 igrejas. Porque, infelizmente, o evangelho, não no geral, mas em alguns lugares que a gente tem visto, é um evangelho muito humanista. O evangelho está sendo pregado agora para pessoas. Eu fui no culto hoje, me senti tão bem. Que delícia esse culto. Eu falo, alguma coisa está errada nesse culto. Eu tenho que sentir bem a presença do Senhor, mas quando eu ouço a palavra do Senhor, algo aqui dentro tem que gerar em mim. Tem que gerar um desconforto aqui dentro, tem que gerar algo aqui dentro. Será que eu estou vivendo a vida certa? Será que eu estou andando pelo caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou amando as pessoas como Jesus amou? Será que eu estou amando como o próprio Evangelho diz que eu tenho que amar uns aos outros? Como o Senhor Jesus me amou? Será que eu estou vivendo como adolescente? Será que eu estou vendo coisas que não agradam o Senhor no meu telemóvel? Será que eu estou vendo alguma coisa de pornografia? Será que eu estou fazendo coisas que não agradam? Será que eu estou ficando com meninas aí, aleatoriamente, ficando com uma, com outra, beijinho na boca? Vai pegar bicho, toma cuidado, hein? Na boca, Quando você ouve a palavra do Senhor, irmãos, eu não sei você, quando eu ouço a palavra do Senhor, eu sou confrontado. O próprio Jesus diz, se você quer vir após mim, o que o Espírito Santo, o que Jesus diz? Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é negar o seu prazer da sua carne, porque a nossa carne não pode governar os céus, meu irmão. O que governa os céus é o Espírito Santo e manifesta no meu espírito. Negue-se a si mesmo e me siga. Agora tem gente que quer vir na igreja, quer ser seguidor de Jesus e quer ser até discípulo, mas lá fora quer viver a vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem gente que quer viver assim.
Ah, pastor, eu não preciso prestar conta para ninguém. É verdade, você não precisa prestar conta para ninguém. Só para Deus quando você chega lá, porque é Ele que te deu a vida. Então, para encerrar, se eu quero ser movido pelo Espírito Santo, se eu quero ser levado pelo Espírito Santo, se eu quero viver uma vida de transformação, de cura, restauração, se eu quero ser levado a esse tempo, viver uma vida sobrenatural no Senhor, viver uma vida em paz, feliz, alegre, se eu desejo viver uma vida que o Senhor já reservou para nós, lá em João 10:10 diz, aquele que crê em mim, ele vai ter vida e vai ter vida o quê? Em abundância, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim. Então aquele que crê em mim, vai ter vida e vai ter vida em abundância. Quantos querem ter vida abundância? Você que está em casa. Todo mundo quer. É uma pergunta até boba, né? Mas às vezes a gente tem que fazer, porque tem gente, não, pastor, tá bom. Esse negócio de sofrer tá bom, sem dinheiro, final do mês, tá bom, eu gosto disso. Acho que ninguém gosta. Ninguém foi feito para isso. Ninguém foi feito para passar necessidades. Nós passamos porque o pecado entrou no mundo, a desobediência causa essas coisas. Agora a obediência também causa o sobrenatural do Senhor. Quando eu sou movido pelo Espírito Santo, as coisas dos céus se manifestam na terra. Você crê nisso? E eu termino com esse texto. Hoje na sala de oração, no início, quando nós nos preparamos para orar, se você gosta de orar, vem, gente. 1 hora antes, nós já estamos a orar. Das 9h30 até 10h30. Ou 10h15, ali antes começa a interação. A pastora Paula trouxe uma palavra que está lá em Mateus 16, no verso 19. E ela disse lá na sala de oração assim, eu concluo com isso para entender, para te ensinar o que é ligar na terra e ligar no céu. Lá no verso 19 diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E quando eu me ajoelhei para orar, para eles orarem por mim, por interceder por mim nesta noite, esta manhã, o pastor Samuel e a pastora Paula me deram esta chave. Me deram uma chave simbólica, uma chave. Achei que era de um carro, né, mas... Brincadeira à parte, a chave. Só que quando a pastora estava a ministrar, a pastora Paula estava a ministrar, o Espírito Santo falou no meu coração assim, ela não tinha falado nada ainda, ela só estava ministrando. O Espírito Santo falou assim, Alexandre, para quem que os homens na terra dão chaves? Dão uma chave. Né, para as autoridades, para elas chegarem na cidade, ela dá autoridade. Então ela dá autoridade, ela dá a chave, sabe? A chave da cidade, aquele simbolismo. Sim ou não, você sabe isso? Você entende isso? E o Espírito Santo falando isso comigo. Falou, Alexandre, se eu dou autoridade, eu dou a chave para você hoje, nessa manhã, e dou chave para esta comunidade, para que vocês possam ter autoridade sobre as cidades. E aí, para minha surpresa, quando eu estava lá ajoelhado orando, a pastora Paula e o pastor Samuel vieram e me entregaram esta chave. Quando eles me entregaram essa chave, eu só fiquei chorar. Porque hoje eu creio que é um simbolismo daquilo que Deus está a fazer. Aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Agora deixa eu dizer para você, não tem só a ver com a CC Ágape, tem a ver com a sua vida. Tem a ver com a sua vida. Aquilo que você ligar na terra aqui, será ligado nos céus para o Senhor. E aquilo que você desligar na terra, será desligado no céu. Então nessa manhã, desligue todas as maldições que foram lançadas contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Desligue tudo aquilo que um dia falaram, vocês não vão conseguir, não vai dar certo, vai dar errado, o seu casamento é ruim, é assim mesmo, a vida é difícil, as coisas... Não, em nome de Jesus, eu desligo agora toda palavra de maldição que foram lançadas na minha vida, e eu ligo agora que eu sou um príncipe, uma princesa, um homem, uma mulher ungido do Senhor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele morreu por mim naquela cruz para me dar vida e vida em abundância.